Bênçãos e paz a todos da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia. Estamos aqui em mais uma manhã, direto do Centro Apostólico, em São Paulo, no Brasil, no dia 4 de maio de 2021. Muito bom dia, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Saudação a quem já está conectado agora, em nome do Senhor, a Elizabeth. Glória a Deus pela Beth, minha esposa Inês. Glória a Deus pelos que já estão aí conectados em nome do Senhor. Deus abençoe mais essa terça-feira poderosa do dia 4 de maio de 2021. Vamos fazer uma oração abrindo nossa transmissão. Pai querido, obrigado por essa transmissão. Louvado seja o Senhor. Queremos também mostrar ao Senhor nossa adoração, confessar nossos pecados, agradecer por mais essa madrugada que o Senhor nos deu, uma madrugada onde o Senhor nos despertou pela manhã hoje, porque deve ter um propósito no teu coração, pelo qual o Senhor nos despertou em mais uma manhã. Em nome do Senhor Jesus, abençoamos essa transmissão e a todos os conectados e todos que irão se conectar, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos queridos, nós estamos então desde o dia 1 de maio, que foi no sábado passado, e iremos até o dia 7 de maio, que será na próxima sexta-feira, com um tema aqui em nossas DDDs. Nós estamos aqui todas as manhãs nessa série de 7 dias, falando sobre adoração e sobre intercessão. E o Espírito Santo tem sido bom conosco, tem nos ensinado e temos ficado realmente muito felizes com as revelações e o ensinamento de todas as manhãs. Hoje não vai ser diferente. Eu gostaria de convidá-los para lermos a palavra do Senhor, porque ontem eu falei sobre algumas definições de adoração. O que é adoração? Falamos que adoração tem a ver com veneração, prestar honras, tem a ver com reverência, amor, né? Tributar, mas existem algumas palavras que nos ajudam a entender o que é adoração. E uma palavra que ajuda muito o entendimento de adoração é a palavra comunhão. Tomem nota, hoje eu quero falar sobre comunhão. É uma das palavras que nos ajudam a definir, a dar conceito, a entender o que é adoração, é a palavra comunhão. E para esse assunto eu vou começar com Atos capítulo 2 e o versículo de número 42. Atos 2 e 42, bem conhecido, bem fácil para todos. Atos 2, 42, eu quero começar com esse texto, que fala exatamente como viviam os novos crentes na igreja primitiva, como viviam os novos irmãos. Atos 2, 42, então diz: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Tá? Eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que eles perseveravam na comunhão, tá? No ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas eu quero chamar a atenção a essa palavra comunhão. Eles perseveravam na comunhão. Bom, primeiro explicar que a palavra perseverança significa lutar até que aconteça. Isso é perseverança. Então, quando lemos que eles perseveravam na comunhão, nos faz entender que eles estavam lutando até chegar na verdadeira comunhão. Tá? Comunhão, koinonia, o que significa comunhão? Significa estar junto. Significa ter algo em comum, significa desfrutar um do outro. No que diz respeito a Deus, desfrutar de tudo que o Pai tem, de tudo que o Pai é, e permitir essa reciprocidade. Né? Bom dia também a Maria Eugênia, que entrou aí, glória a Deus, bem-vindo. Tá? Então, adoração, uma das palavras que nos ajudam a entender o que é adoração, é a palavra comunhão, que significa estar junto, ter algo em comum,
desfrutar de Deus, permitir que Ele desfrute de nós, né? Permitir essa reciprocidade, e temos que perseverar nisso. Precisamos perseverar nisso. Perseverar é lutar até que eu esteja mais junto, isso é perseverar. Perseverar significa lutar até que eu e o Espírito Santo tenhamos algo em comum, né? Perseverar significa desfrutar do que o Pai tem, e permitir essa reciprocidade. Tudo isso é comunhão. Então a igreja primitiva perseverava na comunhão. Bom, aqui está o ponto, irmão. Se nós estamos essa semana em adoração, intercessão, jejum, eu acredito que você deva ter estabelecido diante de Deus um jejum, eliminando uma refeição ou algum tipo de alimento, né, diante do Senhor. Mas é a semana para entregar a primícia para Deus, a semana do 1 ao 7 para entregar a primícia para o Senhor, tá? Então a comunhão tem a ver com isso. Aqui está o nosso ponto: a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo. A primeira igreja perseverava na comunhão, repito, perseverava, lutava para estar junto com Deus. É isso que tem a ver com comunhão. Outro ponto: lutava para ter algo em comum com Deus. Disse lá o apóstolo Paulo que aquele que se une com o Espírito Santo se forma um só com Ele, algo em comum, tá? Isso é comunhão. Outra coisa, a igreja primitiva perseverava para desfrutar de Deus e permitir que Ele também desfrutasse dessa igreja. Uma reciprocidade, uma troca de desfrutamento, se é que eu posso colocar assim, tá ok? Então essa igreja tinha esse desfrutar. Adoração tem a ver com tudo isso, e isso é um estilo de vida, porque às vezes pensamos que adoração tem a ver com música, com cânticos, e não é verdade. A adoração tem a ver com essa minha perseverança de querer estar junto de Deus. Isso é adoração. Adoração está ligado com a minha perseverança de querer ter algo em comum com Deus. O que Ele gosta, eu gosto. Como Ele pensa, eu quero pensar. Como Ele fala, eu quero falar. Como Ele se comporta, eu quero me comportar. Isso é adoração. Isso é perseverar nesses princípios. E também adoração tem a ver com perseverar em desfrutar de Deus e permitir essa reciprocidade, desfrutar. Muitos de nós já fomos debaixo de uma árvore pegar dos seus frutos. Significa desfrutar. E vamos permitir também que Deus desfrute de nós, porque Jesus também vem buscar frutos aqui. E toda vara que não dá fruto, o Pai corta e lança fora, mas a que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto, em nome do Senhor Jesus. No livro de 1 João, capítulo 1, eu quero levá-los até ali. Bom dia, minha filha Miriam Lima, Deus abençoe tua vida em nome do Senhor Jesus. 1 João, capítulo de número 1, e o versículo de número 7. Porque essa perseverança em comunhão com Deus nos ajuda também a essa perseverança na comunhão com os nossos irmãos. Adoração é um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. Essa perseverança na comunhão vertical nos ajuda a ter perseverança na comunhão horizontal, tá? Horizontal. 1 de João, capítulo 1 e versículo 7. Se no entanto andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha que tremendo ensinamento. A minha perseverança na comunhão com Deus vai me levar à minha perseverança na comunhão uns com os outros. Uns com os outros inclui meu casamento, minha família, minha igreja local, o corpo de Cristo. A perseverança na comunhão com Deus me ajuda na perseverança na comunhão uns com os outros. Perseverança vertical me fortalece ou me influencia para a perseverança na comunhão horizontal. O texto é muito forte. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele
Versículo 6 eu estou lendo agora. 1 João capítulo 1, versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Como que estamos afirmando que está tudo bem entre nós e Deus, que temos comunhão com Deus, que estamos junto de Deus? Como podemos afirmar que temos algo em comum, que estamos desfrutando de Deus e Deus está desfrutando de nós? Como podemos afirmar isso? 1 João 1,6 diz: se afirmamos que temos comunhão, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos, não praticamos a verdade. E aí o versículo 7 nos diz: se, no entanto, andarmos na luz, nessa perseverança da comunhão, como Deus está na luz, porque se estamos caminhando na luz, é porque o Senhor está na luz. Então aí sim, nós temos plena comunhão uns com os outros. Uma igreja de adoradores, meus irmãos, uma igreja de adoradores, as desavenças têm que acabar, a fofoca, a calúnia, a dissensão, o não gosto de você, a desunião tem que acabar, porque os adoradores, eles têm por prática perseverar na comunhão com Deus, e se eles perseveram na comunhão com Deus, eles vão perseverar na comunhão uns com os outros. Então uma igreja de adoradores é poderoso. Apocalipse capítulo de número 3, deixe-me ler esse último texto aqui. Apocalipse capítulo de número 3, o versículo que eu gostaria de ler é o versículo de número 4, por favor. Apocalipse capítulo 3, versículo 4, disse: contudo tens em Sardes, a igreja de Sardes, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Tá? São dignas. Bom dia, Vitória, glória a Deus pela vitória. Tá? Então Jesus está afirmando que na igreja de Sardes algumas pessoas não contaminaram suas vestes, não se contaminaram. Por quê? Porque perseveraram na comunhão com Deus, perseveraram em adoração, perseveraram na comunhão com o Espírito Santo. E essas pessoas que perseveraram ali em Sardes caminharão com Jesus. Ele disse: caminharão comigo vestidas de branco, pois estão em alto nível de dignidade, são dignas, tá? A adoração, aqui está um ponto importante: a adoração não é música, a adoração é um estilo de vida, e esse estilo de vida nos leva a subir o nível da nossa dignidade. Dignidade é tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Dignidade é tratar as pessoas diferente da maneira hedionda que elas estão me tratando. Isso é dignidade. Tratar alguém igual está me tratando, tratar alguém da mesma maneira desonrosa que está me tratando, me torna igual a esse alguém. Tratar alguém de maneira honrosa quando estão me tratando desonrosamente eleva o nível da minha dignidade. Jesus está dizendo assim que ali em Sardes existiam algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Essas pessoas caminharão com ele. Ele disse: olha, vão ter comunhão comigo, caminharão comigo, porque elas estão vestidas de branco, elas são dignas, tá? E termino com Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ele disse poderosamente: eis que estou à porta e bato. Conhecido o texto, mas olha como diz o restante do texto: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que é isso? Comunhão. Alguém abriu a porta para que nós pudéssemos entrar, cear, tá? Cearmos juntos, ser comunhão, tá? Então, de verdade, adoração é estilo de vida, tá? Adoração não é música, adoração é estilo de vida, é uma vida pautada, é um comportamento mudado, alterado para o comportamento de Deus. Isso é adoração. Essa manhã eu vim aqui com esse desejo de profetizar, com esse desejo de decretar que eu e você vamos tomar, por exemplo, a igreja primitiva, a primeira igreja, e vamos perseverar na comunhão,
vamos perseverar na comunhão. Disse que aquela igreja, Atos 2:42, perseverava na comunhão. Eu declaro que sobe sobre nossa vida, em nossa vida hoje, a perseverança. Sobe em nós esse desejo de perseverar na comunhão. Sobe em nós esse desejo de estar junto com o nosso Deus, de estar próximo ao nosso Deus, de ter algo em comum com Ele, de desfrutar da presença dEle e permitir também que Ele desfrute de nós. Eu quero decretar isso nessa manhã. Eu quero decretar em nome do Senhor que nós teremos comunhão com o Senhor, porque se afirmamos que temos comunhão e andamos em trevas, estamos mentindo. Então que o Senhor nos ajude a não falar o que não estamos vivendo. Vamos falar de comunhão, mas estamos vivendo em comunhão, porque Ele disse também que se andarmos na luz, como Ele está na luz, então nós vamos ter comunhão uns com os outros. Nós vamos ter algo em comum também. Nós vamos estar juntos. Nós vamos desfrutar e permitir a reciprocidade, desfrutar como irmãos, desfrutar como cônjuge, desfrutar como família. Nós vamos desfrutar na igreja local e permitir isso, porque nós não seremos gente egoísta. Nós vamos desfrutar e permitir também essa reciprocidade. E o livro de Apocalipse, conhecido poderosamente o texto, nós levantaremos o nível da nossa dignidade, o que muita gente está precisando no Brasil e no mundo. Dignidade, subir o nível da dignidade, subir o nível da dignidade, tratar pessoas diferentes de como me tratam. Pensam mal a meu respeito, eu quero pensar bem. Por isso que Deus falou: eu tenho bons pensamentos a teu respeito, pensamentos de paz. Então que o Senhor nos ajude nisso. Falar bem de quem está falando mal, se comportar direito, isso é adoração, meus irmãos, na prática, na íntegra. Isso é estilo de vida, isso é adoração, amados. E Ele disse: se você abrir a porta do seu coração, eu vou ter muito mais comunhão com você. Eu entrarei em tua casa, eu cearei com você e você comigo. Eu quero declarar sobre essa terça-feira aqui a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que sobe sobre você o nível da adoração, sobe o comportamento de adorador, sobe o estilo de vida. Adoração não é música, adoração é estilo de vida. E nós estamos aqui nessa primeira semana de maio, concentrados em adoração, intercessão e jejum, estilo de vida, o desejo de ter comunhão com o Espírito Santo, o desejo de ter comunhão com os meus irmãos, o desejo de estar junto, o desejo de ter algo em comum, permitir essa reciprocidade, permitir desfrutar e permitir que desfrutem de mim também. Eu quero decretar essa palavra sobre cada um. Se você recebe o que eu estou falando, manifeste-se na medida da sua fé. Manifeste-se na medida da sua fé. Bom dia, meu filho Douglas está aí também, glória a Deus. Manifeste-se na medida da sua fé. Nós seremos uma igreja ainda muito mais, cuja marca é adoração. A marca da igreja de Jesus é adoração. Adoração como estilo de vida. E a palavra que eu trouxe hoje para nos ajudar ainda mais a entender o que é adoração é a palavra comunhão. Comunhão com Deus me ajuda a ter comunhão uns com os outros. Comunhão com Deus me ajuda a ter comunhão uns com os outros. E às vezes, é verdade que às vezes algumas pessoas não estão vencendo isso. Que Deus nos ajude. Eu quero orar por você para que você vença. Porque quem sabe, alguns estão falando: não, eu tenho comunhão com Deus sim, eu tenho comunhão com Deus sim. E por que não tem comunhão com os irmãos? Então o apóstolo João diz: se você diz que tem comunhão com Deus e anda em trevas, então está mentindo. Anda em desavenças, anda com intrigas, calúnias, fofocas, dissensões, etc, desunião, então está mentindo. Então eu quero orar por essas situações hoje, e que o Senhor proteja nosso coração, para que continuemos adoradores. Adoração seja estilo de vida para nós, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nossa dignidade suba de nível. E a dignidade é a essência da honra. Sem dignidade não existe honra. Então, o que significa dignidade? Repito: tratar como eu gostaria de ser tratado. Isso é dignidade, independente de como me trataram. Eu vou tratar como eu gostaria de ser tratado.
eu vou falar como eu gostaria que falassem comigo. Isso é dignidade. Acertamos sempre? Claro que não. Ele me pergunta, você acerta sempre, apóstolo? Não, senhores. Mas aí onde está nosso ponto de oração? Busca pela presença de Deus para que Ele vá mudando a gente. Fala, Senhor, por favor, nos mude e não deixe que o espírito da periferia possa nos manipular. Não nos deixe ser manipulados pelo espírito da periferia, por favor, porque é assim que trata a periferia, não é? Me cumprimenta, eu cumprimento, falou comigo, eu também falo, se não falou, também não falo, não é? Assim que trata. Então, em nome do Senhor, que o Senhor nos ajude para que o espírito da periferia não nos manipule, nós sejamos influenciados pelo Espírito Santo. No espírito da periferia, o espírito da periferia provoca fofoca, provoca calúnias, provoca divisão, provoca desunião. O espírito da periferia provoca injúria, tá? Difamação e tantas coisas. Então, que o Espírito Santo nos ajude a ter comunhão com Deus, para que assim sejamos influenciados pelo Espírito Santo e que o espírito da periferia não nos manipule, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Onde estão os adoradores aqui agora me assistindo e os que vão me assistir? Te declaro em nome do Senhor, tua marca, minha marca, nossa marca de adorador, marca daqueles que têm comunhão com o Espírito Santo e daqueles que têm comunhão uns com os outros, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra dessa manhã, esse é o ensino dessa manhã, e eu gostaria de orar com você agora. Espírito Santo, em cuja presença estamos aqui no Centro Apostólico, em mais uma manhã, Senhor, nós queremos, em nome do Senhor, nessa manhã do dia 4 de maio de 2021, na autoridade do nome do Senhor Jesus, orarmos ao Senhor mais uma vez. Meu Pai, Senhor de toda a terra, eu quero pedir, visita nossos corações nessa manhã, toca nossos corações nessa manhã, toca os corações de cada um que estão conectados, Senhor, que vão assistir essa programação, essa transmissão, toca o coração de cada um em nome do Senhor Jesus. Deus querido, eu peço na autoridade do nome que está acima de todo nome, que o Senhor possa tocar para que possamos ter comunhão com o Espírito Santo, perseverar na comunhão, e isso é adoração, Senhor. Perseverar na comunhão com Deus, querer estar perto, querer estar junto, Senhor, querer desfrutar do Senhor, permitir essa reciprocidade, querer ter algo em comum com Deus, pensar, falar e se comportar como o Espírito Santo, como Jesus. O que Jesus faria se tivesse em meu lugar? Esse deve ser nosso pensamento constantemente. Então eu quero pedir ao Senhor, toca nossos corações de forma poderosa, e em nome do Senhor repreendemos o espírito da periferia. Em nome do Senhor repreendemos, não seremos manipulados pelo espírito da periferia, nós seremos de verdade, Senhor, de verdade influenciados pelo Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. E nos ajude nisso, que essa palavra seja reveladora para nós, entre em nosso espírito de uma maneira muito poderosa, e que nós possamos caminhar nesse ritmo, nesse perfil, porque adoração não é música, adoração é um estilo de vida, adoração é uma alteração de comportamento, é pensar, falar e se comportar sobre a palavra, de acordo com a palavra do nosso Deus. Eu quero abençoar esse filho, essa filha, esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está aí precisando desse toque hoje, e a sua vida completamente será mudada em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Meus irmãos queridos, Deus abençoe tua vida em nome do Senhor. Muito obrigado aos que estão aí conectados, aos que vão se conectar depois também em nome do Senhor. Hoje é terça-feira, aqui para nós no Centro Apostólico, treinamento de ministros, todos os ministros na restauração eterna, apóstolos, profeta, evangelista, pastor, mestre, presbíteros, diáconos, salmistas, intercessores devem estar nesse treinamento, tá ok? E todos os membros
que estão resolvidos e estão recebendo um chamado de Deus para fazer algo na casa do Senhor, devem estar na terça-feira também, às 20 horas. É a nossa porta de entrada para os ministérios na casa do Senhor. Treinamento de ministro às 20 horas, aqui hoje, presencial, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar o treinamento de hoje, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Tá ok? Todos estarão aí, tá? Depois, quando voltarem para casa ou amanhã, vocês vão poder conectar também a Escola de Apóstolos, que vai ficar gravada para que você possa conectar em um momento que você tenha essa disponibilidade de agenda. Então você consegue vir no treinamento hoje e, voltando para casa ou amanhã com mais tempo, acessar a Escola de Apóstolos, escola gratuita para apóstolos, hoje no Instagram Cabode, tá? No Instagram Cabode, você pode acessar a Escola para Apóstolos, é gratuito, tá? E vai ser muito poderosa essa escola. Então, aí dados os recados, em nome do Senhor, treinamento presencial às 20 horas no Centro Apostólico, e depois a Escola para Apóstolos, você pode acessar e ser beneficiado, desfrutar dessa escola em nome do Senhor. Mais uma vez lembrando que quinta-feira nós temos célula online, nossa CAF, sábado culto com casais presencial também aqui no Centro Apostólico às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã o nosso culto, maravilhoso culto para abençoar as mães. Quem puder trazer sua mãe para o culto, quem não puder, evidentemente, haverá um tempo de oração pelas mães nesse próximo domingo em nome do Senhor. Muito obrigado mais uma vez a quem está presente aí. E eu encerro aqui essa transmissão declarando sobre você o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Deus abençoe muitíssimo a sua terça-feira, te abençoamos poderosamente e não esqueça, Cristo restaura a família. Deus abençoe e até a próxima transmissão.